Toda justiça cumprida por ti, Austin Sparks. Mateus 3, 13 a 15. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Se você examinar todos os relatos do ministério de João nos 4 evangelhos, descobrirá que o batismo de João está especialmente relacionado ao julgamento do pecado. Você se lembrará de como as pessoas vieram e foram batizadas, confessando seus pecados, e quando os fariseus e os saduceus vieram, João os criticou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, fruto dignos de arrependimento, e não penseis em dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Implicando, penso eu, que eles não vieram com um senso de pecado, mas sim como justos que estavam fugindo da ira vindoura, permanecendo em seu terreno religioso e tradicional. Abraão era o pai deles, de modo que João, em seu batismo, está lidando particularmente com a questão do julgamento do pecado, e esse, é claro, é o significado do batismo, sendo o batismo, como sabemos, uma forma externa que expressa ou estabelece a morte, uma morte sendo enterrado, sendo levado à morte. Esse batismo, ou morte como representado por ele, é uma questão de toda a justiça no sentido do julgamento do pecado. Agora, o pecado é uma intrusão de um elemento estrangeiro no reino de Deus. Acho que podemos dizer que este mundo criado por Deus antes da entrada do pecado era, em um sentido muito real, o reino de Deus, e a entrada do pecado foi uma intrusão de algo totalmente estranho e inimigo de Deus e de sua natureza. A presença daquilo que é estranho a Deus, intrometendo-se e invadindo o reino de Deus, levanta toda a questão da justiça. Que direito tem o pecado no reino de Deus? Que direito tem o pecado no mundo de Deus, na presença de Deus, na criação de Deus? Não tem direito, é uma coisa falsa, uma coisa estrangeira, estranha, uma coisa totalmente contrária a Deus, que Deus não aprova. A atitude de Deus em relação ao pecado é justamente: você não tem direito aqui, você é um intruso, você é uma coisa falsa, você não pertence a esse lugar. É como se um ladrão tivesse invadido. Que direito você tem aqui? Você não pertence aqui, este não é o seu lugar. Esse é o significado da presença do pecado. É, portanto, injusto. E vendo que o pecado nunca é considerado apenas como uma coisa abstrata no universo de Deus, mas sempre ligado ao pecador, que o pecador e o pecado são um, Deus não se interpõe entre eles. Eles são um. Tal coisa como um homem pecador ou uma mulher pecadora não tem direito na presença de Deus, não tem lugar ou posição no reino de Deus. Eles são um elemento estranho no universo de Deus, uma intrusão, sem nenhum fundamento legítimo. Deus atende a isso e diz: toda injustiça deve sair. Não posso ter nenhum elemento injusto em meu reino. Assim é enfrentado e julgado, e o julgamento do pecado e do pecador é a morte. E então, se existe o reino de Deus, a palavra de João é: arrependei-vos, porque o reino está próximo, está aqui, é iminente. A palavra do Senhor Jesus era a mesma, pois o reino é iminente, o reino está próximo. O reino chegou. Se há um reino e nesse reino nenhum elemento ou pessoa injusto pode ter um lugar, o injusto deve ter sido completamente eliminado pela morte e agora somos considerados pela fé no reino, na presença de Deus. Justiça cumprida de uma vez por todas. Agora, tudo isso é um terreno muito simples e familiar, mas é apenas uma palavra para enfatizar novamente um ponto particular. Amado, se você e eu chegamos ao ponto de ver a morte de Cristo como sendo a nossa morte, onde testificamos esse fato no batismo,
Então, em sua morte, ele cumpriu toda a justiça. E isso significa, por um lado, que ele colocou toda a injustiça em si mesmo, toda a injustiça do homem, sua injustiça e minha injustiça, nosso estado e condição injustos. Tudo aquilo sobre nós que é uma intrusão no reino de Deus, no universo de Deus, e não tem nenhum direito, nenhuma posição, nenhum lugar. Ele expôs tudo isso em sua própria morte, cuja morte foi o julgamento da injustiça no mundo de Deus. Se pela fé tomamos nosso lugar na morte de Cristo, essa morte foi uma morte de uma vez por todas, e você e eu não seremos batizados de novo toda vez que estivermos conscientes de quão injustos somos em nós mesmos, porque isso seria simplesmente crucificar Cristo novamente, e o Senhor Jesus morreu de uma vez por todas. E o ponto é este, que você e eu, se alguma vez chegamos definitiva e deliberadamente a esse lugar de aceitar a morte de Cristo como nossa morte e testificá-la no batismo, nós, com toda a nossa injustiça aos olhos de Deus, saiu naquele tempo. E em nossa união ressurreta com Cristo, temos um lugar em sua presença, em seu reino, em terreno legítimo, sem um desafio, uma pergunta, um interrogatório ou qualquer coisa que precise perturbar nossas consciências. Nossas consciências podem e devem ser lavadas, purgadas, limpas, de uma vez por todas neste assunto, porque na morte de Cristo toda aquela intrusão no universo de Deus, no que diz respeito a você e a mim, saiu sob julgamento. Ele cumpriu toda a justiça, ele apagou toda injustiça. Veja, o que é justo? O justo para Deus e com Deus é que as coisas que são falsas, erradas e injustas devem ser mortas. Isso é devido a Deus. A justiça, antes de tudo, é para com Deus. O que é devido a Deus? Deus tem que estar satisfeito com esta questão de justiça. Em primeiro lugar, não é Deus sendo justo para conosco. Existe isso. Mas antes de tudo e principalmente, é justiça para com Deus. Deus é aquele contra quem se pecou. Deus é aquele que foi ofendido. Deus é aquele contra quem tudo isso foi feito. É contra Deus, é a injustiça para com Deus. Deus criou um mundo que o satisfez. Agora, então, você faz algo neste mundo para seu próprio prazer e satisfação. Você monta uma casa, você a decora e mobilia e faz dela algo bonito e bom, possuindo tesouros que são valiosos para você, e lá é o seu lar para seu deleite e satisfação. E então o ladrão vem e arromba e começa a destruir tudo em sua casa, e destruir e estragar e arruinar. Qual é a posição? Ele não tem direito, não tem posição. E isso é injustiça. Você diz: que direito você tem de fazer isso? Se ele tivesse o direito de fazê-lo, toda a posição seria alterada. Que direito você tem aqui fazendo isso? Você não tem nenhum. Portanto, você chama a lei porque é uma questão de justiça. A penalidade é contra não apenas o capricho dessa pessoa, mas a injustiça absoluta. Isso é o que aconteceu com Deus. Então Deus enfrentou o pecado e o pecador na questão da justiça para si mesmo, e o Senhor Jesus entrou nessa posição e satisfez a Deus na questão de toda a justiça. E o que é certo e justo para com Deus é que ele deve ter o que é de acordo com ele mesmo, sua própria mente e natureza, e nada em contrário. O Senhor Jesus, por um lado, trouxe tudo o que é injusto a Deus sob pena e julgamento de morte e, por outro lado, forneceu a Deus um estado de perfeita justiça. Você e eu, no ato inicial de nossas vidas cristãs, assumimos nossa posição em Cristo dessa maneira dupla, para que não sejamos mais uma intrusão na presença de Deus. Todo o peso da palavra é que temos o direito, temos acesso, temos um caminho aberto. Vamos com ousadia, tenhamos confiança, tenhamos paz com Deus. Temos uma posição na própria presença de Deus, em um lugar no reino de Deus, sem qualquer dúvida da parte de Deus quanto ao nosso direito de estar nessa posição se estivermos em Cristo. Sim, os filhos da ignorância e da noite podem habitar na luz eterna.
Agora, minha ênfase especial está aqui. Aconteceu. Aconteceu. Se em algum momento chegamos a esse ponto onde vimos Cristo como nosso representante lidando com toda a questão da justiça para com Deus, e injustiça no homem e no mundo de Deus, e pela fé tomamos nosso lugar nele e prestamos nosso testemunho dessa posição, aconteceu do lado de Deus e você e eu devemos reconhecer que é um ato de uma vez por todas. Nunca devemos permitir que surja a questão de saber se somos uma intrusão na presença de Deus, no reino de Deus, se temos algum direito, se ousamos. Veja, Deus não é glorificado por nenhum tipo de hesitação naqueles que professam estar no Senhor Jesus. Creio que este é o significado de tudo o que há na palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre o louvor. Se você olhar para ele, você verá que esse é o fundamento secreto e a base do louvor. A justiça cumpriu a base do louvor. O que é elogio? O louvor brota dessa consciência, dessa percepção de que não há dúvida alguma entre você e Deus no que diz respeito à retidão. Não há como passar até chegarmos a esse terreno. As tribos de Israel, ao partirem em jornada pela terra, eram encabeçadas pela tribo de Judá. E Judá tinha um estandarte com a inscrição de uma cabeça de leão, o leão da tribo de Judá. Judá liderou o caminho, e Judá significa louvor. O Senhor colocou louvor na vanguarda do exército para conduzi-los através da terra de seus inimigos. Você sabe como, mais de uma vez, essa verdade é trazida no Antigo Testamento. Eles colocaram cantores na frente, mas os cantores eram os sacerdotes e os levitas. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si, segundo Crônicas 20 e 22. Bem, por que os sacerdotes? Simplesmente porque toda a questão do pecado é tratada no sacerdócio, toda a questão da retidão está encerrada e, portanto, se for bem, o louvor vem antes e há vitória. Você chega à carta aos Hebreus. Você sabe como no capítulo 2 o Senhor Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, é ouvido dizendo: no meio da congregação cantarei teus louvores. Sim, louvor com base no sacerdócio. E toda a questão do louvor brota da consciência de que esta questão de nosso direito de estar na presença de Deus está resolvida. Não um direito em nosso próprio título, é o direito que está no Senhor Jesus pela fé. Nunca chegaremos a lugar nenhum na jornada pelo deserto ou no reino dos poderes do mal até que tenhamos aprendido a cantar louvores. Não quero dizer isso literalmente, mas até que haja alegria do Senhor em nossas vidas brotando e que a questão foi resolvida de uma vez por todas, que não somos um elemento estranho na presença de Deus, não somos estrangeiros com o Senhor, não somos intrusos, mas estamos lá por direito, por meio da graça. Eu sei o que você está pensando, mas e quanto a todos esses altos e baixos, e entradas e saídas e todas essas experiências variadas, onde o pecado e a injustiça ainda abundam em nosso caso? E é exatamente aí que nosso pensamento, concepção e apreensão são tão confusos. Se ao menos o desembaraçássemos, endireitássemos e esclarecêssemos, seríamos salvos de tanta miséria que desonra a Deus. Há toda a diferença entre essas duas coisas. Como posso colocá-lo? Estou tentado a tirar uma ilustração de algo com o qual talvez você não concorde. Charles Dickens escreveu um livro chamado Oliver Twist. Nesse livro há uma personagem, uma garota chamada Nancy. E Nancy teve uma história muito ruim e infeliz em um conjunto muito ruim de associações e conexões em sua vida. Chegou o dia em que uma oportunidade foi apresentada a Nancy para romper com tudo isso ao entrar em contato com algo completamente diferente, e a outra pessoa implorou para que ela deixasse toda aquela associação e viesse ser cuidada e ajudada a viver de maneira diferente. Foi a grande crise para Nancy e ela disse: não posso. Esta é a minha vida. Estou muito ligada a isso.
tornou-se uma parte muito importante de mim. Realmente eu amo isso de certa forma, enquanto eu odeio. E então ela voltou. Agora, se Nancy tivesse cedido ao apelo e se refugiado com esses novos amigos, você acha por um momento que Nancy nunca teria outro pensamento errado, nunca mais teria um sentimento ruim, que ao longo de toda a sua constituição ela teria sido outro ser, que tudo teria desaparecido de uma vez, nenhum de seus efeitos, nada de sua influência, nada de seu poder jamais a teria tocado, teria sido como se ela nunca tivesse estado naquela casa? Eu não penso assim. Eu acho que o novo relacionamento teria se tornado um novo poder pelo qual Nancy teria sido tremendamente ajudada e mudada dia após dia, mas a questão toda teria girado em torno do novo relacionamento. Agora, volte isso para dentro na vida espiritual e é isso. Veja, não é que tenhamos perdido de uma vez por todas todos os vestígios de nossa velha vida injusta, mas há um novo relacionamento interior que representa uma atitude que foi tomada. Tudo o que Nancy precisava ter feito era dizer, sim, eu odeio isso e me afasto e aceito isso que amo. Essa teria sido a nova conexão, um novo relacionamento. Teria sido um novo poder em sua vida. E em nosso caso, não é que de uma vez por todas abandonamos tudo daquele antigo estado injusto, mas temos um novo relacionamento com aquele que é santo, que é justo, e nossa atitude é o ponto decisivo, não o que nos tornamos em nós mesmos, mas nossa atitude. Agora, vamos reconhecer isso. É a nossa atitude diária. Estamos famintos depois disso? Será que estamos dizendo, não posso desistir disso, preciso disso? Se assim for, então, amado, certamente é uma grande questão saber se o verdadeiro trabalho foi feito, mas se esta é a nossa posição. Eu odeio isso, eu detesto isso, eu sou contra isso e eu sou a favor do Senhor. Estou com o Senhor, por sua graça, conforme Ele me capacita, vou com Ele. É com base nisso que permanecemos em sua presença e somos aceitos. Houve uma passagem no coração e um novo relacionamento surgiu dentro, e esse novo relacionamento fará o trabalho enquanto prosseguimos, enquanto repudiamos. Aquele era Israel no deserto. O problema com Israel no deserto era este. Eles ainda estavam voltando para o Egito em seus corações. Eles mantinham um coração ansiando pelo Egito e o Senhor não conseguia fazê-los passar. Mas creia nisto, que se o seu coração está voltado para o Senhor, se você repudiou na morte do Senhor Jesus toda aquela injustiça, se você se voltou naquela morte e aceitou o veredicto de Deus sobre as coisas injustas em sua vida, que você é e você passou por essa morte, se você se voltou para o Senhor e está diariamente, apesar das fraquezas e falhas ainda nessa atitude, não. Eu ainda odeio isso e odeio isso cada vez mais, e isso eu me apego para mais e mais. A atitude do coração com base em um novo relacionamento resulta em duas coisas. Nossa posição e permanência na presença do Senhor. Sem dúvida, temos um direito lá. Estamos no terreno de seu Filho e isso fornece ao Senhor o terreno para fazer o que quer que seja feito em nós, para nos conformar à sua própria imagem e lidar com a injustiça. Mas lembre-se de que paralisamos a mão do Senhor em nos mudar enquanto temos qualquer dúvida quanto ao nosso direito de relacionamento com Ele, nosso direito em sua presença, enquanto permanece a menor sugestão em nossos corações de que somos uma intrusão no reino de Deus, na presença do Senhor. Enquanto houver qualquer dúvida, simplesmente paralisamos a mão do Senhor ao fazer qualquer obra em nós. Que o Senhor nos capacite a ver que realmente, quando assumimos essa posição, desviamos disso e dissemos, sim, eu vejo e aceito o que a cruz oferece por meio de sua morte e tomo meu lugar nesse julgamento. Se assumimos essa posição, que o Senhor nos ajude a ver que algo aconteceu então e que é de uma vez por todas, que é outra coisa completamente diferente do processo. O processo de santificação é outra coisa, não é sobrepor, é não tocar de vez nessa questão da posição inicial.
Portanto, hoje devemos nos alegrar com esse fato. Sim, ainda há muita injustiça sobre nós, ainda há muito com o que lidar. No entanto, por mais que haja, isso não afeta essa coisa básica que foi corrigida para nós no dia em que tomamos nossa posição pela fé na morte do Senhor Jesus. De modo que o que quer que eu seja hoje que não seria, o que quer que eu não seja para ser em Cristo, pela fé, não sou um estranho para Deus, não sou um estrangeiro, um estranho, um intruso, não estou na categoria do assaltante. Estou ali em sua presença, em sua casa, aceito. Eu sei o quanto isso é elementar na questão do Evangelho, mas sinto que esclarecer essas questões tem muito a ver com alegria em nossas vidas, e você e eu não iremos muito longe sem essa alegria básica do Senhor brotando da firme certeza de que através daquele único ato de fé no Senhor Jesus, ao lidar com a questão de toda a justiça, somos aceitos no amado e temos direito na presença de Deus. E não há dúvida alguma com Deus, não há suspeita de sua parte, não há dúvida alguma sobre nós. Somos bem-vindos em sua presença. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente. Livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída: